presidente do Senado anuncia agenda de projetos prioritários para o segundo semestre. Lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República pode ser exigência constitucional e agricultores de Minas Gerais vêm ao Senado para reclamar de assentamentos de quilombolas. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quinta-feira. Senado já tem projetos prioritários para votar até o final de 2016. Eles foram anunciados hoje pelo presidente Renan Calheiros. Ele garantiu que não partirá do Legislativo qualquer iniciativa para prejudicar as investigações da Operação Lava Jato. O presidente do Senado anunciou que 3 comissões vão ser as principais responsáveis pelo exame dos projetos prioritários para a votação pelo Senado. A Comissão de Regulamentação da Constituição, a Comissão do Pacto Federativo e a Comissão do Desenvolvimento Nacional. As matérias foram escolhidas pelas bancadas e a expectativa é de que elas sejam votadas até o final do ano. Veja quais são: o anteprojeto do abuso de autoridade, a PEC que reajusta as alíquotas sobre doações e heranças, o projeto que estimula investimentos em saneamento com créditos do PIS/COFINS, o projeto que atualiza a lei de licitações, os projetos que tratam do abastecimento de água por fontes alternativas. 4 projetos já estão prontos para votação em plenário. Na próxima terça-feira devem ser votadas a proposta de emenda à Constituição que disciplina a instituição de consórcio público de saúde e a proposta de emenda à Constituição que estabelece limites nos gastos de legislativos e tribunais de contas estaduais. Para quarta-feira, está prevista a votação do projeto de lei que regulamenta a exploração de jogos e o projeto de resolução que dispõe sobre o limite global da dívida da União. O presidente do Senado também foi questionado sobre o exame pelo Senado de projetos que possam influenciar investigações como a Operação Lava Jato. Renan Calheiros afirmou que é contrário à forma como a delação premiada está regulamentada, mas garantiu que não tomará qualquer iniciativa para mudar isso enquanto for presidente do Senado. Não adianta. Ninguém vai interferir no curso da Lava Jato. Não adianta, não adianta. Esse discurso de que as pessoas querem interferir é um discurso político, mas ninguém vai interferir. Essa investigação, ela está caminhando, já quebrou sigilo de muita gente, tem muita gente presa e a esta altura há uma pressão muito grande da sociedade no sentido de que essas coisas todas se esclareçam. Você só vai separar o joio do trigo se concluir a investigação e esclarecer qualquer fato, do menor ao maior. A Comissão de Agricultura recebeu hoje produtores rurais da região de Manga, município de 19 mil habitantes no extremo norte de Minas Gerais. Eles reclamam de assentamentos promovidos pelo INCRA e destinados a remanescente de quilombos. Eles relatam que as terras mais produtivas estão sendo destinadas aos quilombolas em detrimento dos produtores locais. E é interessante notar que esses líderes que lá sim estão mais reivindicando, eles estão escolhendo as terras que eles querem. Essa terra não vou querer, aquela nós vamos querer, aquela outra não. Então, a gente entende que é um movimento ideológico, com decreto de 2003 presidencial. Então, do presidente da República, bastava a pessoa dizer que fazia parte de um quilombo, que ele seria enquadrado como quilombola. Segundo os moradores, documentos bicentenários provam que o município de Manga não era região de quilombos. Não há nenhum registro anterior a 2005 de existência de quilombos em Manga. Se falasse que uma pessoa, um afrodescendente, era quilombola em 2004 em Manga, ele seria incitado como se fosse um crime de racismo. Na autodeclaração
uma pessoa branca pode se declarar lá como quilombola? Vou dar um exemplo. O presidente da Câmara de Manga hoje, o pai dele é europeu, ele é espanhol e a mãe é pernambucana. Ele é louro, do olho azul e declarou quilombola. Esse é um dos exemplos mais... Os representantes dos quilombolas serão ouvidos em outra audiência da Comissão de Agricultura, ainda sem data marcada. Lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República pode ser exigência constitucional. O objetivo é garantir autonomia à atuação do órgão. Representantes do Ministério Público da União debateram a proposta na Comissão de Constituição e Justiça. O Ministério Público da União exerce o controle externo de todos os órgãos do país e tem como chefe o Procurador-Geral da República. A ele cabem prerrogativas como propor ações penais contra autoridades que tenham foro privilegiado, entre elas parlamentares, ministros e até o presidente. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, composto por 4 áreas: o Ministério Público Federal, o Militar, o do Trabalho e o do Distrito Federal e Territórios. Mas apenas os integrantes do Ministério Público Federal definem a lista tríplice com os indicados ao cargo de Procurador-Geral. A escolha final é do presidente da República. Apesar de essa já ser a prática, a proposta em análise no Congresso torna a lista tríplice exigência constitucional. A iniciativa teve o apoio unânime da categoria, mas os integrantes do Ministério Público da União, que não têm direito a votar na elaboração da lista, reivindicam participação no processo. A Associação Paulista do Ministério Público defende e sempre defenderá a eleição do mais votado e pleiteia que exista um mecanismo segundo o qual todos possam votar e ser votados, pois este é o princípio máximo da democracia. Nós pleiteamos que nós devemos participar amplamente desse processo de escolha, tanto votando como sendo votado. Os integrantes do Ministério Público Federal são contra. Eles acham que ampliar o direito de voto compromete a liderança do MPF, porque esse é o único ramo que não tem um procurador específico. O chefe do MPF tem que ser escolhido só pelo MPF. O chefe do MPU, que é essa matéria administrativa, tem que ter uma construção mais rica e melhor. O fundamental é que nós possamos trazer para a Constituição a institucionalização da lista tríplice, para que não tenha mais ameaça à indicação do Procurador-Geral da República, para que se respeite o princípio da autonomia do Ministério Público consagrado no texto original da Constituição de 1988. Regras claras para candidatos e aprovados em concursos públicos e imparcialidade e transparência na contratação de empresas organizadoras, aspectos citados pelos participantes de uma audiência que debateu normas para concursos que possam valer para a União, estados e municípios. Desde 1988, a Constituição determina que o ingresso em cargos e empregos públicos seja feito por meio de concurso público, uma seleção planejada, imparcial e que tenha regras claras. Mas volta e meia não é isso que se vê. Nesta audiência na Comissão de Educação, os participantes discutiram mudanças na legislação para garantir isenção e impessoalidade e evitar prejuízos, não só aos candidatos em geral, como até mesmo aos que foram aprovados. Nenhuma grande banca vai querer fazer um concurso de uma prefeitura de 5.000 habitantes. Não faz sentido financeiro para ela não consegue entrar nisso e ela não vai concorrer. Se nós fizermos um levantamento entre os concursos que são anulados, cancelados, fraudes, eles, com certeza, nós vamos estar com 90% disso concentrado em prefeituras. E qual que é o grande problema disso? Primeiro, não existe uma regulamentação para ser uma banca organizadora. Se qualquer um pode criar um CNPJ, pega um escritório, aluga uma sala, contrata os amigos, faz uma prova, não tem nenhum controle, não tem nenhuma lei, não tem nenhuma fiscalização para isso. Você vai ter muito apadrinhamento e também propinas, que é o que acontece nos casos que estão na mídia de desvio. Essas pessoas com necessidades especiais,
Além das cotas, algo que é fundamental é garantir a ela, senadora, isonomia. Quem vai dizer o que é necessário e o que não é necessário é a própria junta médica, e eu acredito que aí as bancas examinadoras, as organizadoras dos concursos públicos precisariam ter um pouco mais de cuidado em relação a esse aspecto. Proliferou o número de bancas, todo mundo criou fundação para concorrer a licitações para fazer realização de concursos, né? Lá no meu estado tem muitas fundações criadas assim, sem perfil, um grupo de pessoas que se juntam e virou um mercado, né? Uma disputa de mercado muito séria. Um senhor de 80 anos, um professor, escreveu uma carta para a gente, né? Para mim, como secretária, né? Eu mandei para a banca, né? Ele disse assim: um soldado quando vai prender, ele não vai dizer prendê-lo-ei, porque ele diz esteja preso. Então, quer dizer, a gente exige algumas coisas, na questão do conteúdo é que nunca a pessoa vai usar. Segundo o professor Edgar Abreu, por ano, o mercado dos concursos movimenta cerca de 6 bilhões de reais, 12 milhões de pessoas e de 100 a 300 mil vagas em disputa. Como há muitas propostas sobre o assunto no Senado e na Câmara, a senadora Ana Amélia propôs uma comissão para buscar um projeto consensual que defina regras a serem observadas nos concursos públicos. Por isso, a validade dessa comissão, de conversar com os legisladores da Câmara, pegar junto, porque a causa não é da Câmara ou do Senado. Então, tudo o que foi nosso aqui, agora se converteu em iniciativas da Câmara. Ninguém pode garantir os efeitos de uma droga apenas com testes em animais ou aplicação de teorias. Só o uso de pacientes voluntários pode dar a segurança necessária para que uma droga possa ser usada massivamente. O problema é como garantir a saúde e o tratamento ético a quem se submete a esses experimentos. Veja como funciona no Brasil na segunda reportagem da série sobre a realização de pesquisas com seres humanos. Isauro descobriu que tinha diabetes 16 anos atrás, após sofrer um infarto. Desde 2014, ele participa de um estudo clínico internacional que testa um medicamento novo para a doença. Para diminuir a diabetes, para não ficar alta. Inclusive, tem um controle aqui. Eu tenho esse controle aqui que eu faço. Isauro não é um caso isolado no Brasil. O país ocupa a 15ª posição do ranking mundial de participação em estudos clínicos, atrás da Coreia do Sul, China, países europeus e Israel. Mas é considerado um campo de testes que pode crescer muito. A gente tem potencial para recrutar pacientes que é de interesse de muitos protocolos de estudo. Então, o Brasil poderia se destacar em recrutamento de pacientes e também de uso da estrutura e de toda a nossa cultura para conduzir a pesquisa clínica. A maior parte dos grandes centros de pesquisa são públicos, as nossas universidades federais, e aí nasce também uma perspectiva de um avanço muito grande na inovação, na indústria farmacêutica e no acompanhamento de pesquisa, de ciência mesmo, de pesquisa pelos nossos pesquisadores na área da medicina. Assim como outros países em desenvolvimento que recebem estudos internacionais, o Brasil tem a tecnologia necessária e cientistas qualificados para executar protocolos de pesquisa. Além disso, o pouco acesso que a população tem a tratamentos sofisticados em saúde torna a participação em pesquisas atraente. Uma vez dentro de um estudo, o paciente tem acesso a consultas regulares com especialistas e exames. Cuidados que Sebastiana não imaginava que um dia receberia. Perdi 14 quilos, ganhei mobilidade, ganhei mais confiança. Eu tinha um medo de morrer de diabetes, morrer doente, aí acabou. Lugar nenhum é igual aqui. Mas para uma pesquisa com seres humanos sair do papel, é preciso autorização de até 3 órgãos. Primeiro, de um comitê de ética em pesquisa que faz parte das instituições pesquisadoras. Eles monitoram desde a aplicação de um questionário a testes com novos medicamentos. Existem cerca de 700 comitês no país. Segundo, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. Ela avalia estudos em áreas como genética e reprodução humana, novos equipamentos,
medicamentos, procedimentos, pesquisas com populações indígenas e que possuam participação estrangeira. Já os testes clínicos com novas drogas e novos equipamentos precisam de parecer da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Estrutura criticada pela endocrinologista João Lindolfo Borges. Ele dirige o Centro de Pesquisas que atende Isauro e Sebastiano. Nós precisamos de 3 instâncias, passar pelo CEP, pela CONEP, pela Anvisa. Então, o ideal seria que, como qualquer lugar civilizado do mundo, a gente tenha uma instância somente. E essa instância nos dá o resultado, aprovado ou não aprovado com pendência, num período razoável entre 1 a 2 meses. A indústria farmacêutica e entidades de pesquisadores também reclamam da burocracia. Segundo eles, uma pesquisa pode levar até 1 ano para ser aprovada. O Brasil demora tanto tempo para aprovar o estudo que o resto do mundo já aprovou e o Brasil ainda está pensando se vai entrar ou não. Enquanto isso acontece, o mundo anda e o Brasil continua vai ficando para trás. Já a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, reconhece que a autorização para a realização de estudos demorava, mas diz que agora a média de tempo para aprovação ou rejeição não ultrapassa 45 dias. A CONEP, o foco dela na CONEP, no conjunto do sistema CEP-CONEP, que são mais de 700 comitês de ética espalhados nos hospitais, nas universidades, nas secretarias de saúde, etc., o foco desse sistema é defender os direitos de quem participa nas pesquisas. Amanhã, na última reportagem da série, você verá os desafios que os senadores terão para diminuir a burocracia e incentivar as pesquisas no Brasil. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.